E a gente segue, claro, com esse assunto que é destaque hoje, a crise no transporte público em Vitória da Conquista. A Cidade Verde abandonou 5 linhas que serviam ao Pradoso, Santa Marta, Senhorinha Cairo e Lagoa das Flores. No sábado e ontem, essas comunidades ficaram sem transporte público e foi uma dificuldade para todo mundo, não é isso, Luan Ferreira? Isso mesmo, Judson. Aí no domingo, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista contratou a Aviação Novo Horizonte para fazer essas linhas e essas linhas estão sendo operadas na gratuidade. Hoje pela manhã a gente foi conferir como é que estava esse funcionamento, porque a Aviação Novo Horizonte já começou a operar. Teve atrasos no início dessa operação, teve gente que chegou atrasada na escola, no trabalho, na faculdade. A gente fez uma reportagem, mostra tudo isso daqui a pouquinho. Tá bom, Luan. Daqui a pouco, então, eu volto contigo aí direto do terminal da Avenida Lauro de Freitas. A gente vai conversar também com o secretário de Mobilidade Urbana para saber detalhes do contrato de emergência com a Aviação Novo Horizonte. Gente, agora nós vamos mostrar um vídeo que chamou a atenção nesse fim de semana. Pessoas ficaram revoltadas com uma abordagem policial na Avenida Frei Benjamin. O motorista foi imobilizado, ele não ofereceu resistência, mas mesmo assim foi agredido por policiais. A gente vai saber o que é que a polícia tem a dizer sobre esse fato que revoltou muita gente lá na Frei Benjamin. Bom, ontem foi o Dia Mundial do Café. Dia Mundial do Café, claro que a gente fala de Vitória da Conquista, do Planalto da Conquista, a terra do café, né, Ariela? Isso, Judson, a gente vai falar da importância do grão para os municípios da nossa região e tem também uma reportagem falando sobre o café, essa bebida que é paixão nacional. Verdade, Ariela. Paixão nacional e por que não dizer paixão mundial também, né? É difícil a gente começar o dia sem tomar um cafezinho para levantar os ânimos. Muito bem, tem outros assuntos também no Bahia Meio-Dia, que como disse a Jéssica, hoje a gente está chegando mais cedo. Vamos falar sobre o workshop de dança que foi realizado nesse fim de semana. Estamos no mês da dança. Então, bem-vindo ao nosso jornal. Segue o Bahia Meio-Dia em sua televisão. A hora certa, 12 horas e 6 minutos. O nosso principal assunto de hoje é a crise no transporte público de Vitória da Conquista. Na semana passada, a Aviação Cidade Verde anunciou que não iria mais operar as linhas R03, Pradoso Centro, R04, Santa Marta Centro, R06, Senhorinha Cairo Centro, R17, Lagoa das Flores Centro, D42, Lagoa das Flores, UESB. A empresa alegou prejuízo nessas linhas por conta do transporte clandestino que é feito por meio das vans, que estariam tirando dinheiro da empresa e a empresa só transportando idosos que têm gratuidade na passagem e estudantes que pagam meia passagem. A empresa disse que estava tendo prejuízo. No sábado e ontem, essas comunidades que eu falei aqui para você ficaram sem ônibus. Ontem mesmo, a Prefeitura fez uma reunião de emergência e anunciou que a Aviação Novo Horizonte iria assumir essas linhas. Hoje de manhã, a nossa reportagem foi até o povoado do Pradoso, onde o primeiro ônibus deveria passar às 6 horas da manhã. Tinha muita gente no ponto. Sabe que horas foi que o ônibus passou? Quase 8. E muitas reclamações. Do Pradoso até o centro da cidade são 12 quilômetros. Aqui muita gente precisa do ônibus. A notícia da saída da Cidade Verde da linha deixa muita gente preocupada. Precisa muito do ônibus aqui, que eu trabalho de segunda a sábado. Meus 2 filhos estudam em Conquista, de segunda a sexta. Precisa muito do ônibus, o ônibus não pode sair daqui do Pradoso. Os moradores falam que aqui na comunidade o número de ônibus e os horários foram diminuindo ao longo do tempo. Nós tínhamos 2 ônibus e depois retirou esse ônibus e ficamos apenas com um ônibus, né? Um só. E depois desse agora, nós estamos sem nenhum ônibus. E nós precisamos desse transporte. Até porque o transporte coletivo é um direito de todo cidadão, está na Constituição brasileira. Sem um transporte público feito pelos ônibus, uma das preocupações é com os gastos. Para a gente que é estudante, aí ter que pagar, por exemplo, no caso, como a gente vai e volta, R$6 todo dia, né? Porque assim a gente tem um cartão para pegar o ônibus e pagar meia e fica mais em conta para a gente também. Muita gente chegou cedo nesse ponto da comunidade para pegar ônibus. Trabalhadores e estudantes já estavam atrasados. Já era para estar na escola agora? Já, das horas. Porque eu tenho que ir para a escola e o portão lá fecha às 7h10.
E quem vai para a faculdade à noite se preocupa ainda mais com a falta de ônibus. Estudar à noite é pior ainda, porque à noite não tem nem outro tipo de transporte. E aí, como vamos fazer? Vamos ficar sem ir para a faculdade? Vai ser a única solução, porque não tem como ir e muito menos como vir. Agora são 7h40 da manhã e era para estar passando um ônibus agora aqui pelo Pradoso, mas até o momento nada. Pelos horários de ônibus disponíveis no site da Prefeitura, até este momento já era para ter passado pelo menos 5 ônibus, mas nenhum deles veio. Aí estão trabalhadores, estudantes, esperando o ônibus, o transporte público, que não vem. No domingo, a Prefeitura prometeu ônibus nas linhas abandonadas pela Cidade Verde. Pela nota divulgada, circulam a partir das 6 horas. A população ficou sabendo. Nós fomos informados ontem à tarde pelas redes sociais que nós teríamos um ônibus hoje para assistir à comunidade, mas até agora nenhum ônibus apareceu. E esse problema da falta de ônibus já vem assolando a comunidade desde agosto do ano passado, porque a gente tinha 2 linhas de ônibus, depois passamos a ter apenas uma. E, em decorrência disso, foram ocorrendo vários problemas na nossa comunidade, porque nos horários de maior necessidade a gente não tem mais o nosso ônibus. O horário que está descrito lá na Prefeitura como nosso itinerário não funciona na nossa comunidade. O ônibus só apareceu mesmo às 7h50 da manhã. Bom, o anúncio da contratação dos ônibus da Aviação Novo Horizonte foi feito ontem num vídeo gravado pelo prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão. Esse vídeo circulou aí nos sites e nas redes sociais. O fim de semana foi de grande movimentação no Executivo Municipal. A Prefeitura de Vitória da Conquista foi pega de surpresa com o comunicado da Aviação Cidade Verde de que estava deixando de operar 5 linhas do lote emergencial do transporte público. Ainda na sexta-feira, Prefeitura e Câmara de Vereadores tentaram, sem sucesso, negociar com a Cidade Verde. No sábado, a população dos bairros Senhorinha Cairo, Pradoso, Lagoa das Flores e Santa Marta ficaram sem ônibus. Neste domingo, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista encontrou uma solução para os próximos 30 dias. Contratou 7 ônibus e 2 micro-ônibus para atuarem nas linhas afetadas. O contrato é de R$ 810 mil. O valor foi publicado na edição extra do Diário Oficial do município neste domingo. Momentos antes, por vídeo, Erzen Guzmão, prefeito de Vitória da Conquista, fez o anúncio dos ônibus e da gratuidade nessas linhas. Procuramos a Aviação Novo Horizonte e agradeço a confiança. Nós iremos colocar ônibus novos e micro-ônibus climatizados, com ar. E não vamos cobrar tarifa até o problema ser resolvido. Vocês não vão pagar passagem dessas localidades. A promessa de ônibus circulando às 6 da manhã não foi cumprida. Esses ônibus contratados para circular em emergência nas linhas retiradas pela Aviação Cidade Verde estavam prometidos para circular a partir das 6 da manhã. Esse aqui chegou no Pradoso agora, são 7h50. Muita gente entrando, o ônibus já está cheio. Por se tratar de uma situação de emergência, foi dispensada a licitação para a contratação da empresa Aviação Novo Horizonte. Cada ônibus tem valor fixo de R$ 32 mil. Os 2 micro-ônibus, R$ 29.454,65. A esse valor se soma ainda R$ 3,76 por quilômetro rodado dos ônibus e R$ 3,30 para os micro-ônibus. O repórter Luan Ferreira está no terminal da Lauro de Freitas, ao vivo, né? A gente está vendo ali um ônibus desses emergenciais da Aviação Novo Horizonte. Os ônibus que foram contratados pela Prefeitura, essa linha aí é de Lagoa das Flores. Luan, você vai conversar agora com o secretário de Mobilidade Urbana, mas antes eu gostaria que você mostrasse como é que está a movimentação aí no terminal. Essas linhas, os ônibus estão chegando regularmente ou está acontecendo como aconteceu pela manhã? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para todo mundo acompanhando Bahia Meio-Dia. Como você disse, tem aqui esse ônibus, o R17, que vai para a Lagoa das Flores. Agora, aqui no terminal, nessa parte de baixo, que tem onde ficam os pontos da maioria desses ônibus que a Cidade Verde deixou de operar, a movimentação é bem tranquila. O pessoal está indo
está chegando aqui, está esperando o ônibus para poder pegar. Algumas linhas a gente já descobriu aqui, vai sair a partir das 2h30 da tarde. Não tem ônibus para algumas linhas, como por exemplo a Santa Marta, neste momento. O pessoal está ali embarcando. Logo no início da manhã, a gente também veio para cá e viu que houve um grande tumulto no trânsito, mas o Sintrans estava aqui e conseguiu amenizar um pouco essa situação. Eu converso agora com o secretário de Mobilidade Urbana, o Jackson Yoshura, está aqui para conversar com a gente. Hoje de manhã teve uma coletiva. Vamos conversar aqui, secretário, sobre essa contratação. Os ônibus emergenciais da Aviação Novo Horizonte vão estar operando pela Prefeitura um contrato de R$ 810 mil por 30 dias. De onde vai sair esse dinheiro? Esse contrato ele foi assinado de forma emergencial exatamente para a gente atender essa população que foi desabastecida com a suspensão da operação da Cidade Verde nessas linhas. Essa fonte vai ser a 00. O município teve que agir rapidamente para que a gente garantisse o direito de ir e vir do cidadão. Então, de forma emergencial, foi a alternativa que a gente melhor encontrou para conseguir atender a população. É um contrato de um valor alto, mas nós temos que garantir esse direito ao cidadão de Vitória da Conquista e vamos continuar garantindo. As pessoas estão questionando sobre a questão do horário do ônibus. Hoje pela manhã teve até um atraso em algumas linhas. Como é que vai ser operado? O horário que esses ônibus que foram colocados, eles vão estar com o horário de emergência que a Cidade Verde fazia ou com o itinerário que tem no site da Prefeitura? No primeiro momento, eles vão trabalhar no mesmo horário que a Cidade Verde operava, essas 5 linhas. Mas em cada veículo nós temos agentes de transporte que estão vigilantes, que estão analisando qual é a real demanda dessas linhas para que a gente consiga atender a população. Então, hoje eles vão operar com o mesmo horário que a Cidade Verde operava. Sabemos que alguns atrasos podem acontecer, é o primeiro dia de operação nesse sistema. Faremos o possível para que a gente não tenha qualquer tipo de problema e obstáculo nessa operação. Mas, com o decorrer dos dias, nós podemos sim alterar esses horários para melhor atender a população que já vem sofrendo muito com essa questão, né? Tá certo. O Judson quer fazer uma pergunta. Judson? Luan, voltando ainda à questão do valor do contrato, né? Contrato de R$ 810 mil para 30 dias, mas aqui no Diário Oficial, que foi publicado ontem, a edição extra, diz que é um contrato que pode ser prorrogado por até 180 dias. E aí a gente fazendo as contas, caso isso aconteça, o município vai ter de desembolsar aí R$ 4.860.000 para cumprir esse compromisso com a Aviação Novo Horizonte. A gente volta a perguntar, o município tem orçamento para isso? De onde é que vai sair esse recurso? Tá certo. O Judson pergunta mais uma vez, sobre a questão do valor do contrato. No Diário Oficial da União diz que esse contrato pode ter abrangência de até 180 dias e que numa conta básica passaria dos 4 milhões. A Prefeitura tem recurso para bancar isso caso essa situação aconteça? Na verdade, hoje a gente não trabalha com a possibilidade dessa quantidade de dias. Como eu disse, é um contrato emergencial, mas nós já estamos buscando a alternativa de uma empresa ou até mesmo uma outra alternativa de operar essas 5 linhas. Essa possibilidade de 180 dias a gente não trabalha com ela, mas claro que caso esse problema persista, o município de Vitória da Conquista vai operar essas linhas agora no sistema também da cobrança da tarifa, do valor da tarifa. E isso será bem analisado junto à Procuradoria, Secretaria de Administração, de Transparência, Secretaria de Mobilidade Urbana, para que a gente consiga manter a operação do serviço de uma maneira menos custosa para o município. O que a gente não pode aceitar, em hipótese alguma, é o cidadão ter um direito dele limitado. Falando um pouco mais de mobilidade, Silvio vai mostrar ali pra gente, na porta do ônibus da Aviação Novo Horizonte, ele não tem elevador para cadeirante, para as mulheres, para o pessoal que anda com carrinho de bebê. As pessoas às vezes reclamam, estavam falando com a gente sobre a questão da acessibilidade. Foi pensado nisso? Tudo foi pensado. Agora, nós tivemos que resolver esse problema em 48 horas. Então, a Aviação Novo Horizonte, ela atendeu o município. Mesmo com toda a dificuldade de você colocar veículos em operação, motoristas, tudo, a Novo Horizonte fez um esforço e conseguiu atender o município, na medida, dentro das suas possibilidades. A questão da acessibilidade ela foi pensada, por isso, no primeiro momento, nós temos um agente de transporte. Exatamente porque se nós temos, como nós temos
o cidadão que tem dificuldade de locomoção, ele vai ter o suporte da nossa equipe, exatamente para que ele consiga ter acesso ao veículo. Mas aos poucos nós vamos adaptando esse transporte para receber essas pessoas, até substituindo veículos com veículos de acessibilidade. Entendeu? Alguns dos veículos que estão rodando já têm acessibilidade, os que não têm serão substituídos. Secretário, a gente vive a situação de emergência da emergência. Existe também uma possibilidade da Cidade Verde abandonar as outras linhas do transporte do lote 1 que ela está assumindo em caráter de emergência. Caso isso aconteça, quais são as atitudes da Prefeitura? E se isso não acontecer, as pessoas também podem cobrar uma gratuidade nessas outras linhas? A gratuidade ela é emergencial exatamente porque em 48 horas nós teríamos que, através de instrumentos jurídicos, de uma via legal, fazer essa cobrança. Como em 48 horas isso não foi possível, nós temos a gratuidade. Assim que o problema for resolvido, uma questão técnica, jurídica, nós vamos restabelecer a cobrança pelo serviço de uma forma legal, para que a gente não pule nenhuma etapa e não fira nenhum princípio que possa causar a responsabilidade do gestor público municipal. Então, é temporário e será sanado nos próximos dias. A Cidade Verde alega ter deixado essas 5 linhas por conta da concorrência desleal com o transporte clandestino. E aí entra que no acordo entre Prefeitura e Cidade Verde para fazer um novo contrato de emergência, existia a fiscalização desse transporte. A quem peta essa situação? A fiscalização acontece diariamente, com blitz diárias. Exatamente, a gente esbarra às vezes em algumas questões técnicas no que diz respeito à Polícia Militar, entendeu? Até porque essas fiscalizações são realizadas com apoio da Polícia Militar. Então elas continuam acontecendo normalmente e vão continuar, independente da Cidade Verde ter ou não ter suspendido a operação nessas 5 linhas. A fiscalização não é uma exigência da Cidade Verde, é uma necessidade do município. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas respostas. Judson, continua com ele aqui, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Isso, Luan. Fica então com o secretário, que a gente ainda tem outras questões, né, para fazer perguntas a ele, para que a população fique bem informada e fique esclarecida sobre essa contratação emergencial da aviação Novo Horizonte e sobre esse problema, né, nessas linhas por conta do abandono da aviação Cidade Verde, que deveria estar operando segundo o contrato emergencial que foi firmado com a empresa. A gente vai, inclusive, tocar nesse assunto, esse contrato emergencial, daqui a pouco. Bom, a semana começa com tempo instável em Vitória da Conquista, mas a partir de quarta-feira tem predomínio de sol. O final de semana, quinta-feira santa, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo devem ser de tempo aberto. Vamos ver se não muda daqui para lá. Imagens ao vivo aqui de Vitória da Conquista, aquela imagem lá do alto da Serra do Periperi. Nesse momento tem sol na maior parte da cidade, mas tem alguns pontos de sombra também. Estou aqui com outra imagem da Praça do BNH, no bairro Candeias. O sol também predomina aí nesse local, ali tem a quadra de esportes, pertinho da Avenida Olívia Flores. Céu azul, chamado Céu de Brigadeiro. Agora vamos voltar lá para o terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas. Muito sol aí também nesse local. Temperatura média agora 21 graus. Vamos ver a previsão do tempo no mapa. Agora de tarde, sol entre muitas nuvens em Vitória da Conquista, com pancadas de chuva, raios e trovoadas. A temperatura mínima é de 19 graus. A partir da noite e a madrugada. Agora à tarde a máxima fica em 29. Amanhã, previsão de calor com 20 e 30 graus de variação térmica. Pode ter chuva também. Já a partir de quarta-feira o tempo deve ficar firme, sem chuva. Temperatura máxima de 31 graus, mínima de 20. São 12h22. Gente, uma abordagem feita por policiais militares neste fim de semana na Avenida Frei Benjamin causou revolta, principalmente depois que uma filmagem da ação foi compartilhada e viralizou aí nas redes sociais. No vídeo, que foi feito por uma pessoa que estava no local, 3 policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETO, abordaram o motorista de uma van. Sem oferecer resistência, o motorista foi imobilizado e agredido por um policial. Veja aí. Segundo testemunhas, a abordagem teria sido porque o motorista de uma distribuidora de alimentos parou a van da empresa num local proibido na Frei Benjamin. Sem oferecer resistência, o motorista foi imobilizado com uma chave de braço e agredido pelos policiais. Quem estava no local ficou revoltado com a abordagem. Veja de novo. Jesus, que policial louco!
A gente volta com o repórter Luan Ferreira para saber o que foi que a Polícia Militar disse sobre essa ação, Luan. O pessoal que estava lá na Frei Benjamin ficou bastante revoltado, filmou com o celular e disse que houve abuso por parte da polícia. O que é que o comando tem a dizer? Então, Judson, a gente convidou o comando da Polícia Militar para se fazer presente, para dar a gente uma entrevista explicando essa situação. Preferiu mandar uma nota. O comando da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar disse que tomou conhecimento da situação após as imagens serem vinculadas pela internet. Disse que o caso já foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar e um inquérito já foi instaurado para verificar a atuação do policial militar. Disse também que a polícia reitera o serviço de proteger a comunidade. Essas são as informações, Judson. Pois é, Luan, e a gente lamenta, né, a ausência de um representante da polícia, do comandante aí da 78, para falar ao vivo aqui no Bahia Meio Dia, esclarecer essa situação, né, dizer de viva voz quais são as providências que estão sendo tomadas. Disse na nota, mas a população quer ver a polícia, quer ouvir a polícia. Foi uma ação que revoltou muita gente, isso foi compartilhado aí pelas redes sociais, muita gente procurou também a nossa redação e a gente lamenta. Temos a posição da polícia, mas lamentamos a ausência do comandante aqui de viva voz para prestar esse esclarecimento à população. Obrigado, Luan, e que o fato seja apurado. Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Café. No próximo bloco vamos falar da situação da cafeicultura e a importância do grão para a região. E a celebração do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa para a comunidade católica. 12h25, o intervalo é rápido, a gente volta já.